Fala assim, a vitória é minha. Mais forte, fala, a vitória é minha. Glória a Deus. Amém. Então cumprimenta aí o vizinho do lado. Fala, e aí, irmão, tudo bem? Como você está? Falei assim, estou feliz de te ver aqui, irmão. Fala assim, isso é um sinal de que Jesus não voltou ainda. Glória a Deus, né, irmão? Já pensou? Você chega aqui um dia na igreja, cadê os irmãos? Cadê o povo da igreja? Aí fica assustado. Mas glória a Deus por isso. Amém, queridos? Feliz com Jesus? Então, amém. Pega aí a sua Bíblia. Vamos deixar Deus falar no nosso coração. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias. Glória a Deus. Capítulo 36. Ué, sumiu meu tablet? Foi arrebatado? Tá aí? Aí, tô falando, como que eu prego, irmão? Vai ter a Bíblia aqui. Tá vendo? Falei pro pastor Rogério. Ele falou, você está nervoso? Eu falei, um pouco. Ele falou, mas é assim mesmo? Eu falei assim, meu. A gente que tem temor de Deus para pregar, a gente fica assim. Mas eu falei, 10 minutinhos, o Espírito Santo de Deus já toma o lugar dele aqui. Fica tranquilo. Amém? A gente só é um servo, só um canudo de Deus. Mas o que Deus quer falar, aqui é Ele que vai falar com você, pela palavra. Amém? Se não quiser ligar também, não tem problema. Amém. Jeremias capítulo 36. Eu vou ler aqui o versículo 32, que é o último versículo desse capítulo. Eu vou ler o final da história. Ah, pastor, é sem graça se eu falar o final do filme. Mas calma, você vai entender o filme. Amém? Só para a gente entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Então aqui no versículo 32 diz assim, Jeremias capítulo 36, versículo 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que o rei Joaquim de Judá tinha queimado. E ainda se acrescentaram elas muitas palavras. Tomou, pois, Jeremias outro rolo. Fala assim, outro rolo. Amém. E deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras. Amém? Pode se assentar, queridos. Aleluia. Pode dar glória. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem de hoje fala assim, é hora de recomeçar. Mais uma frisada, fala assim, é hora de recomeçar. Nós estamos no ano profético do recomeço. Amém? E olhando para essa palavra, olhando para esse tema profético,
nós vemos que Deus, Ele sempre quer escrever novas histórias. Deus sempre quer algo novo. O que significa recomeçar? Significa começar de novo, começar a ser. Eu preparando essa palavra, em um momento ali, Deus começou a trazer algo no meu coração, dizendo que o Evangelho, quando nós falamos de Evangelho, não estou falando simplesmente de Mateus, Lucas, Marcos e João, ou Mateus, Marcos, Lucas e João. Não estou simplesmente falando dos primeiros ali 4 evangelhos. Quando eu falo de Evangelho, eu falo de Jesus, porque Evangelho é Jesus Cristo, é a vida de Jesus, é tudo que Deus trouxe ali, mediante ao Filho dele, está ali no Evangelho. Então o Evangelho é o recomeço de Deus para a nossa vida. Como assim, pastor? A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Deus instituiu a terra, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez o homem ali do barro, e da costela do homem veio a sua esposa, e eles tiveram filhos. O plano de Deus era que eles permanecessem em santidade, que eles permanecessem em obediência. Vocês sabem da história, eu não vou me estender. Então, mediante a queda do homem, mediante ao pecado da humanidade, essa palavra aqui está declarada. Por quê? Porque todos pecaram, estavam destituídos, estavam fora, lançado fora da salvação, lançado fora do plano de Deus. Mediante tudo isso, nós olhamos para o Evangelho, nós vemos Jesus, nós vemos o Filho de Deus se entregando na cruz do Calvário, para começar de novo o que havia se perdido, o que havia sido esquecido. Ninguém tinha o direito da salvação, mas Jesus se colocou no lugar dos pecadores e disse: Pai, envia-me a mim. Ou seja, eu vou recomeçar. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou então seu Filho. Aleluia. E Ele amou o mundo dessa forma, para que todos pudessem ser salvos. Então, através de Jesus, através do recomeço, aleluia, do novo sangue, da nova aliança, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, tem uma história nova para nós, tem um tempo de glória para nós, tem uma nova história para a nossa vida, irmão. Deus tem coisas grandes para você. Nós precisamos entender isso. A Bíblia, ela é repleta de recomeços. Quem aqui já não recomeçou coisa na sua vida? Quem aqui já não teve uma perda? Quem aqui já não sofreu um dano? Quem aqui já não passou uma frustração? Quem aqui já não passou algo difícil e achou que aquilo era o fim, achou que aquilo ali era algo que viesse para acabar com a sua vida? Mas ele teve força e recomeçou de novo, e está aqui agora na presença de Deus. Quem já não recomeçou algo em sua vida? Em todo tempo Deus tem um recomeço. Em todo tempo Deus quer escrever coisas novas. A palavra do Senhor diz isso, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Fala assim: Deus tem coisas grandes, coisas novas para mim. Então a Bíblia, ela é recheada de recomeços. Olhando para a vida de Noé, em Gênesis capítulo 6, nós conhecemos a história. O povo crescia, a nação crescia, a nação se multiplicava.
Só que cada dia mais o povo se inclinava para o mal, se inclinava para a carne, se inclinava para o pecado. E é o momento que Deus diz ali que Ele se arrependeu de ter criado o homem. Só que tem uma coisa: uma pessoa ouviu Deus. Fala assim, uma pessoa ouviu Deus. Quem está aqui para ouvir Deus hoje? Mediante tudo que estava acontecendo, Deus então chamou Noé, disse assim: Noé, está acontecendo isso. Estou triste com o povo, estou triste com a humanidade. E eu vou fazer assim. Então faça o seguinte: como você tem me ouvido, faça uma arca, e ela vai ser assim. Passou as medidas para ele, algo que nem ele sabia o que era, porque quando Deus falou que o dilúvio viria sobre a terra nunca tinha recebido chuva, mas ele acreditou na palavra de Deus e disse: amém, Senhor. Se o Senhor tem uma história de recomeço através da minha vida e através da minha família, eis-me aqui. Deus acabou com tudo, todos morreram, mas a família dele foi salva. A família dele foi ali, colocada ali naquela arca e foi salva. E através de Noé, Deus fez uma aliança de recomeço com as nações. Coisas novas viriam a partir dali. Deus acreditando nisso, fala assim: Deus, acredita em mim. Acreditando que agora seria diferente. Só que nós conhecemos a história, que não foi bem. A humanidade de novo, inclinando-se para o pecado, inclinando-se para o mal. Mas através da vida de Noé, Deus tentou um recomeço. Fala assim: Deus tem um recomeço para mim. Como Deus fez com Jacó. No momento da vida dele, ele armou uma situação contra a família, armou uma situação contra o próprio irmão, fugido de casa, porque temeu a morte, porque Esaú ia matar ele. Traidor, enganador, mentiroso. E ele foge da sua casa e vai errante pelo caminho. Eu não sei nem para onde vou. Só que em um determinado momento do caminho, Deus tem promessas. E no momento ali, ele vai descansar ali e coloca a sua cabeça num travesseiro de pedra. E ali ele tem um sonho. E ele viu anjos subindo e que desciam do céu. Ali ele levantou um altar ao Senhor, sacrificou a Deus ali o que ele tinha. E ele falou: a partir de hoje esse lugar se chamará Betel, casa de Deus. Andando mais um pouco, ele teve encontro com um anjo no Val de Jaboque. E ali foi o recomeço da vida dele. Porque Deus tem um encontro com você, irmão. Deus tem um encontro com essa igreja. Deus tem um encontro com a nossa vida. Porque aquilo que Ele tem para fazer, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ainda, querido, que nós venhamos a lutar a noite inteira, mas Deus vai cumprir a promessa. Sabe por quê? Uma coisa eu tenho no meu coração. Fala assim: eu não posso desistir. Mais forte: eu não posso desistir. Fala assim: porque Deus não desistiu de mim. Quando Deus desistir de você, irmão, esquece da tua vida. Mas enquanto Deus não desistiu de você, irmão, não tem demônio, não tem nada que possa te impedir. E ali então ele tem aquele confronto. E ele lutando com o anjo até o amanhecer. Chegou o recomeço na vida dele, porque Deus disse assim: Jacó, porque você lutou, porque você acreditou,
porque você venceu. O seu nome não será mais Jacó, enganador, mentiroso, mas há um recomeço na tua vida a partir de hoje. O teu nome se chamará Príncipe de Deus, Israel do Senhor. Aleluia. Recomeço, irmão, é o que Deus tem para cada um de nós. Deixa eu beber uma água, peraí. Tô tremendo, hein? Deixa Jesus. Recomeço é o que Deus tem para nós, querido. Mais um exemplo para nós entrar na palavra, que eu não entrei na palavra ainda. Ruth. O que aconteceu com essa mulher? Perdeu o marido que tanto amava, ficou viúva. Uma mulher viúva no tempo do Antigo Testamento era uma mulher esquecida, uma mulher abandonada, uma mulher rejeitada, desprezada, sem valor. Ela disse à sua sogra Noemi: não, aonde tu fores eu irei. O Deus que você servir, eu vou servir também. Não, filha, segue o teu caminho. Eu não tenho mais filho para te dar. Eu sou uma mulher idosa, eu não tenho mais filho para te dar. Segue o teu caminho, vai viver tua vida. Não. Eu quero servir o Deus que a senhora serve. Mesmo sem marido, mesmo desprezada, mesmo esquecida. Foi trabalhar numa fazenda de Boaz, como serva, como escrava. Esse homem do nada começa a olhar para ela de uma forma diferente. E o dono da fazenda, o ricão, começa a se apaixonar por Ruth. Aleluia. Olha o que Deus faz com nada. Você acha que Deus esqueceu da tua vida, irmão? Você acha que Deus esqueceu da promessa que Ele tem para você? Não esqueceu. Pode passar o que for, aleluia, mas Ele tem na palma das suas mãos escrito aquilo que Ele te prometeu. Se você acreditar, se você se arrepender, se você voltar para Deus, é rápido que acontece isso. Mas nós precisamos recomeçar. A vida dela começou a ser reconstruída ali novamente. E quem se tornou Ruth? Ruth se tornou bisavó do rei Davi. Você não sabe, querido. Talvez os seus olhos não viram. Não chegou ainda ao teu coração. Mas o que Deus tem preparado para você é muito maior do que você pensa. Olha quantos recomeços aqui, fora tantos outros. Neemias. Se fosse falar de Elias, que um dia pediu a morte, quis morrer. Acabou, Senhor. Preguei a tua palavra, destruí os profetas, mas acabou. Acabou. Estou escondido dentro de uma caverna. Senhor, não. Quem disse que a tua história acaba aqui? Sai para fora, porque eu tenho um recomeço para você. Então para de se esconder, irmão. Para de fingir que não está ouvindo Deus falar. Se reposicione. Se coloque na posição que Deus te chamou. Aleluia. Como foi declarado aqui, Deus tem falado aqui nesses dias. Volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caiu e se levante novamente. Aleluia. Se põe de pé. Esse 2020 não é simplesmente uma data, um ano, um número, mas esse 2020 é algo sobrenatural de Deus, que não aconteceu, mas vai acontecer na tua vida esse ano. Mas se você não acreditar, se você não confiar e você não buscar, as coisas não vão mudar. Fala assim: eu preciso fazer de novo, diferente. Glória a Deus. Então essa história aqui que eu vou falar agora, de um homem, ele acreditou muito em Deus. Um homem que teve muitas tristezas, um homem que teve muitas frustrações, um homem que foi desprezado, rejeitado, humilhado, mas ele não parou.
por ele não ter parado, Deus recomeçou algo tremendo na vida dele. E o recomeço de Deus, tudo é para o melhor. Fala assim: o recomeço de Deus, tudo é para o melhor. Irmão, se nós repetirmos de novo a novela, a gente já sabe o final de 2020 que vai ser para nós. Se eu permanecer com a minha vida do mesmo jeito que eu terminei 2019, 2020, isso não é profecia não, e não é revelação, isso aqui é fato. Vai ser do mesmo jeito. Aleluia. Nós temos que mudar de atitudes, nós temos que mudar de comportamentos. Aleluia. Evangelho é isso. A palavra do Senhor diz que não remenda roupas novas em roupas velhas. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Ou seja, o que Deus está falando? Que evangelho não é remendo. Evangelho é recomeço. Evangelho é renovo. Deus não está preocupado o que você fez, o que você deixou de fazer. O que Deus está preocupado é o que você vai fazer agora. Qual é a tua posição com Ele agora? Porque dos seus pecados Ele já sabe, das suas mazelas Ele já sabe, das suas tristezas Ele já sabe, das suas derrotas Ele já sabe. Mas Deus não quer saber disso, porque a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. O que Deus quer saber, o que você vai fazer agora. Você pode aplaudir o Senhor? Não é para mim não, para Ele. Vai pensando aí. Aleluia. Jeremias, ele foi um profeta onde as suas palavras incomodou muitas pessoas. Ele foi um profeta que as suas atitudes incomodou por demais Israel. E através dessa incomodação, ele teve frutos na sua vida, onde ele foi lançado em cisternas, por falar a verdade, por falar aquilo que Deus quer que seja falado, ainda que seja contrário aos pensamentos das pessoas, ainda que seja contrário ao âmago das pessoas, se as pessoas vão achar bem ou não. Ele era a boca profética de Deus. Então Jeremias, ele não era muito bem-vindo em Israel. Ele não era bem quisto ali naquele lugar, principalmente para os reis. E um dia Jeremias, orando a Deus, Deus chama ele e diz: Jeremias, Jeremias, diz Senhor, pega um rolo, pega um papel. Para quê, Deus? Porque você vai escrever um livro. Ele, mais do que depressa, decorre o texto 36 do capítulo. Ele chama Baruque, porque Baruque era o escrivão. Baruque vem e fala: Senhor, pega uma folha, pega um rolo, pega uma caneta, pega qualquer coisa. Deus vai falar, Deus tem palavras, Deus tem algo novo, Deus quer escrever um livro. E ali então, o livro começa a ser escrito pela boca de Deus. É o texto que diz, irmão, no seu não. Está aqui, ó. Toma o rolo, versículo 2. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Aqui, ó, Jeremias, versículo 5. Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Neemias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras que o Senhor lhe tinha dito. Então Deus ia falando com Jeremias, e Jeremias ia falando com Baruque, e ele ia escrevendo. Escreve aí. E foi escrevendo. Terminado o livro, Jeremias fala assim: Baruque, fala, Senhor, no dia do jejum, eu não posso estar lá, porque eu estou encerrado, eu estou escondido.
que querem me matar. Vai ao templo, no momento que todos estiverem reunidos, você lê esse livro, essas palavras que Deus escreveu, mas você lê bem alto. Tá bom, Senhor. Chegou o dia do jejum. Baruque corre para o templo. Chega lá no templo, no momento certo ele começa a falar. O que ele fala? Pode ser que caiam as suas súplicas diante do Senhor e se convertam cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Glória a Deus. Quando ele acabou de ler, tem um camarada aqui chamado Miqueias. Se você olhar no versículo 11 aí, ó, e ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, Miqueias ouviu essa palavra e temeu no seu coração. E ele correu aos príncipes do rei e contando o que tinha acontecido, os príncipes do rei Joaquim manda chamar Baruque. E aí eles começam a ler perante os príncipes. E os príncipes aqui então eles temeram. Versículo 14: então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Zelemias, filho de Cuzis, dizer a Baruque: o rolo que leste aos ouvidos do povo, torna-os na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disseram: assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos. Eles ficaram temerosos com aquela palavra, pois os príncipes acharam bem levar essa palavra até o rei. Quando entraram na presença do rei Joaquim e disseram: ó rei, tem uma palavra que precisa ser lida. Baruque trouxe essa mensagem. O rei com certeza estava ali no seu palácio, estava ali no seu esplendor. Eu entendo que deveria ter alguma lareira, alguma coisa, porque você vai entender o porquê eu estou falando. E eles então começam a ler o livro. Só que à medida que o rei ia ouvindo, ele pegava pedaços daquele livro, daquele rolo, e rasgava e jogava no fogo. Ouvia mais uma parte e jogava no fogo. Ouvia mais uma parte e jogava no fogo, até que todo o rolo foi queimado. Aleluia. Não deu ouvido à palavra de Deus. Quantos, queridos, não têm dado ouvido o que Deus está falando? Desperta aquele que dorme. O Espírito diz à igreja: Jesus está voltando. E ele vira para Baruque e diz: volta ao teu Senhor e fala para ele que essas palavras para mim não valem nada. Já pensou, irmão? A palavra de Deus não vale nada para um rei que era rei de Israel. Quantas das vezes, irmãos, nós fazemos da mesma forma? Deus está nos corrigindo, Deus está nos direcionando, e a gente não dá nem ouvido ao que Deus está falando. Tipo assim, essa palavra para mim não tem importância. Quantas das vezes nós fazemos isso? Será que nós estamos virando religiosos? Por que Deus trouxe aquela palavra? Volta ao primeiro amor. Vocês têm feito tudo certo.
Mas uma coisa vocês deixaram de fazer: com amor. Glória a Deus. Reflita isso. Porque Deus não fala só aqui dentro da Aliança da Paz. Deus fala em qualquer lugar. E Ele fala através de qualquer situação. Baruque volta até onde está Jeremias. Eu penso assim: Jeremias olhando para ele, né? O profeta entregou a mensagem. E aí, Jeremias? E aí, Baruque? Como foi a situação? Deu certo? Você falou? Você teve coragem? Porque tem uns irmãos que não tem coragem de falar, não, irmão. Você fala para o irmão: vai lá, diz que o Senhor mandou falar isso para aquela pessoa. Chega lá, olha para a pessoa, de cima e embaixo, treme os queixos, fala, aí volta, falei: aí, você falou? Não tive coragem não, pastor Juliano. Mas por que você não falou? Não tive coragem. Você falou, Baruque? Falei. O povo ouviu? Ouviu? E aí? Não deram ouvido, Senhor, só ouviu mesmo. Porque ouvido não deram nada. Não ouviram, Baruque? Não é possível. Uma palavra que Deus está falando, que a ira dele e o furor dele está a caminho. Mas tem uma coisa que eu tenho para falar para o Senhor. O quê? Eu fui à presença do rei Joaquim. Não me diga. Agora então, agora você acertou. Agora você foi no homem certo, irmão. Porque o rei falou, está falado. E aí? E aí que foi pior. Por quê? Porque ele fez rasgar o seu livro. Desgraçado. Rasgou o livro? Rasgou que nem papel higiênico. Jogou no fogo, Deus. Jogou no fogo, Jeremias. Irmão, a pior frustração de uma pessoa, de uma liderança, é quando há um direcionamento que Deus está mostrando e isso é jogado no fogo. É como que aquela pessoa pensasse assim: eu não sou nada. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando na célula, eu estou falando na máquina, eu estou falando na igreja, eu estou orientando as pessoas. Deus, esquece de mim. Uma vez Jeremias olhou: Senhor, nós escrevemos linha por linha, palavra por palavra. Senhor, queimaram o livro. Queimaram o livro. Frustrado, irmão. Senhor, ninguém deu importância, ninguém ligou. Ainda mais, Senhor, me procuram me matar. Tipo assim: Deus, esquece de mim. Nada dá certo do que eu falo. Nada dá certo na minha vida. Eu tenho falado dentro da minha casa. Eu tenho falado para as pessoas. Eu tenho falado aquilo que o Senhor quer que eu fale. Mas cada vez que eu falo parece que é pior, Deus. Então, Deus, esquece de mim. Eu fico pensando, irmão, Jeremias frustrado por causa disso. Uma pessoa temerosa diante de Deus. Como você fica quando você vai evangelizar, quando você vai falar do amor de Deus para uma pessoa? Uma vez eu fui falar de Jesus para uma pessoa. Sabe o que a pessoa falou na minha cara? Jesus para mim não cheira e nem fede. Eu tive que olhar para ela e dizer assim: amém, Deus te abençoe. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, estão passando dificuldades? Quantas pessoas estão se sentindo frustradas, decaídas? Sabe, coisas que tentaram, coisas que acreditaram, se esforçaram, mas não concluiu, não deu certo, não chegou ao ponto que queria. Casamentos cada vez mais derrubados, pessoas cada vez mais afastadas. A igreja que não glorifica, o povo que não adora, o povo que não reverencia Jesus. Prefere ficar 7, 1 dia, 2 dias assistindo Netflix, eu vou falar mesmo, do que ficar na presença de Deus 1 hora. Que amor é esse? Deus, nada dá certo.
Para que eu estou indo na igreja? Onde está o meu Deus? Talvez Jeremias pensou assim, irmão: chega, Deus, chega, não aguento mais falar. É como eu vejo ele saindo da presença de Deus. E Deus então chama por ele novamente. Sim, Jeremias, eu ouvi sim, e eu vi tudo que o rei fez. Amém, Senhor. Mas acabou, não tem mais livro. Aí Deus, com aquela voz de trovão, brada do céu e diz: Jeremias, Jeremias, eu sou o Deus de Israel, eu sou o rei dos reis. Jeremias cai ali, irmão. Tá bom, Senhor, eu sei. Pega outro rolo. Para quê, Senhor? Pega outro rolo. Sabe aquela coisa, irmão, que Deus está falando? Vai de novo. Para quê, Senhor? Para quê? Para quê de novo? Esquece isso, Deus. Vai de novo. O que Jesus falou para Pedro? Senhor, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Pedro, vai de novo. Agora vai ser diferente. Se você crê que eu estou te falando, agora vai ser diferente. Até quando, irmão, nós vamos deixar de ouvir Deus? Deus está falando para você: é tempo, ora, me busca, jejua, se consagra. Vai de novo, lança ao mar alto, recomeço. Você foi, mas agora o meu recomeço é maior. Você conhece a história? Ele foi lá, lançou as redes, e ele pegou tanto peixe, mas tanto peixe, que ele não conseguiu nem trazer. Deus está te falando: eu tenho tanta coisa para você, mas você não acredita. Jeremias, pega o rolo, outro rolo, porque nós vamos escrever o que foi escrito e vamos escrever além daqui. Ou seja, o que se perdeu vai ser colocado de novo, só que eu vou acrescentar. E ainda se acrescentaram elas muitas palavras. Ou seja, irmão, escute o que eu estou te dizendo, isso eu estou profetizando. Aleluia. Coisas que você nem imagina. Como Deus falasse para Jeremias: Jeremias, homem nenhum dessa terra sabe, quem nenhum sabe o que eu vou acrescentar da nossa vida. Aleluia. Eu vou fazer além. Eu vou fazer além. Mais do que depressa ele chamou Baruque. Baruque, pega outro rolo. E começou a escrever novamente o que foi perdido, e acrescentou outro capítulo. Aleluia. Uma vez eu preguei dizendo assim: Deus põe uma vírgula no seu ponto final. Aleluia. Irmãos,
Talvez você fale assim: pastor, a minha história já foi escrita, é isso que eu tenho que viver. Não é. Não é isso que você tem. Deus tem muito mais. A própria palavra diz em Jeremias: os meus pensamentos para vós são pensamentos de paz e não de mal. Eu tenho pensamentos de futuro, pensamentos de coisas grandes. Querido, aleluia, eu creio nisso, eu creio que eu estou falando. Aleluia, não abaixe a guarda. Parece que tudo está se encerrando agora, parece que tudo está indo para o bueiro, parece que tudo está se perdendo, mas eu estou falando: não, esse ano na Aliança da Paz tem coisa nova para acontecer. Tem recomeço aqui que eu vou fazer explodir. Aleluia! Tem recomeço aqui que essa cidade nunca pensou em passar. Aleluia. Acredite. Lute pelas coisas de Deus. Lute pelas promessas de Deus. Uma coisa, quem recomeça tem que ter na sua mente: nunca se esquecer da promessa de Deus para você. E você tem promessa. A palavra de Deus é promessa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ai daquele que se levantar contra os meus escolhidos. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Me deitará em pastos verdejantes. Aleluia. Me faz caminhar em águas tranquilas. Meditarei na sua palavra de noite, e eu serei como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual darei fruto na estação própria, e tudo quanto fizer vai prosperar. Deus tem promessa. Quem diz que Deus não tem promessa? Promessa não é revelação. Promessa é a palavra de Deus. Essa é a promessa que Deus tem para você. A Bíblia está cheia de promessas. Eu e minha casa serviremos a Deus. Tem coisa nova chegando, irmão. Mas nós precisamos acreditar nesse recomeço. Deixa as coisas velhas para trás. Deixa as suas mazelas para trás. Começa a tentar de novo. Vai de novo, irmão. Aleluia. Vai buscar a Deus no seu quarto. Vai orar novamente. Vai cantar um hino. Vai ler um trechinho da Bíblia. Vai buscar crescer mais em intimidade com Deus. Volta novamente. Aleluia. E fica na tua posição. Fica na tua posição. Aleluia. Porque é Deus que faz o milagre acontecer na tua vida, irmão. É Deus que abre a porta onde não tem porta. É Deus que traz a existência das coisas que não são como já se fosse. Mas nós precisamos ter essa atitude de transformação, de mudança. Aleluia, como eu disse a você, Deus não quer remendo. Deus não quer retalho. Deus não quer coisa velha. 2019 para Deus é coisa velha. Para Deus isso não presta. O que Deus quer é agora. Deus é Deus de coisas novas. O nosso Deus é Deus criativo. Aleluias. Por isso Ele quer que você saia daqui com esse pensamento: eu sei da minha vida, eu sei onde eu tenho andado, eu sei onde eu tenho pisado. Cada um de nós olhamos para nós mesmos. Aleluia. E ouvir o que Deus está falando através da palavra profética. E ouvir o que o Espírito Santo tem trazido à igreja. Porque depois não adianta chegar lá no final e dizer: Deus, nada mudou na minha vida. Aleluia, Deus, nada acontece na minha vida. Mas se você começar a se reposicionar agora, um recomeço grandioso de Deus vai acontecer na tua história. Você crê nisso? Aplaude o Senhor, irmão. Fica de pé.